sou Lei Palmeira e bem-vindo ao Diário de um B3. Bom, hoje o assunto, estamos aí no dia 7 de setembro, um dia bem conhecido, né? E hoje também estamos tendo a abertura das Paralimpíadas. Nós tivemos aí nesse mês as Olimpíadas, onde o Brasil é sede das Olimpíadas, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, e agora nós estamos na Paralimpíadas. Bom, Paralimpíadas, esportes, atletas, portadores de necessidades especiais ou portador de deficiência. Bom, o que eu quero falar sobre isso? Bom, o meu objetivo nesse vídeo agora é falar sobre o efeito que o esporte tem na vida de um deficiente visual, no meu caso, ou na vida de alguém que tem algum tipo de deficiência. O que pode trazer, quais os benefícios do esporte para nós com deficiência e para uma pessoa regular, que seria dita normal. Bom, na minha vida o esporte ele tem sido frequente desde pequeno. Eu sempre gostei de artes marciais, sempre gostei de estar em movimento, nunca gostei de ficar parado. E quando pequeno, eu praticava, influenciado pela televisão. Na época tinha até alguns programas de lutas. Na época, nos anos 90, tinha alguns desenhos, como eu posso dizer, não seriados, mas que influenciavam muito a arte marcial. E eu sempre gostei de artes marciais. Eu comecei praticando capoeira, comecei a fazer capoeira, fiz alguns meses, aí depois parei, fiz mais um pouco. E eu sempre gostei de artes marciais, sempre fiquei fascinado, no caso da capoeira, pelos golpes, pelos movimentos, eu sempre gostei. Passando um pouco, onde eu estudava, tinha o karatê. E mais uma vez eu entrei no karatê, ali na arte marcial, no karatê dessa vez, e eu gostava. Só que infelizmente, ou eu pagava a escola ou eu comprava o meu kimono. Então óbvio que eu escolhi a escola. Passando-se o tempo, eu voltei para capoeira, fiquei um ano, um pouco mais, um pouco menos, não me recordo. Mas infelizmente não fui um aluno exemplar, minha mãe me retirou da capoeira. E passando-se o tempo, eu fui pro quartel, né? Fiquei pouco tempo no quartel. Fiquei muito pouco tempo no quartel. E quando saí, logo assim que eu saí, eu comecei a trabalhar numa empresa que prestava serviço para Motorola. E ali eu comecei, já tinha dinheiro, já tinha mais de 18 anos, tinha dinheiro para pagar o meu curso, né, no caso. E eu comecei a fazer Kung Fu. Fiquei uns 6 meses no máximo. Mas o que eu quis dizer? Desde pequeno eu sempre tive a paixão por esporte. Não esporte com bola, futebol, aqueles mais, vamos dizer assim, mais comuns. Mas eu sempre gostei de artes marciais. Passando-se o tempo, acho que mais ou menos eu não me recordo agora. Mas eu fui ao Instituto Benjamin Constant para fazer alguns cursos. E lá eu sempre tive um preconceito contra o judô ou contra o jiu-jitsu, que são lutas mais de contato. Eu sempre tive um certo preconceito, mas lá eu conheci o judô. Eu tinha acabado de entrar praticamente lá para fazer alguns cursos e soube do judô. A princípio eu falei, não, eu gostaria da ideia do taekwondo. Só que já tinha acabado e eu fui ver uma aula de judô. Ver entre aspas, né? Eu participei de uma aula de judô. E no primeiro dia, eu achei aquilo, não é divino, mas assim, diferente. Onde que uma pessoa com deficiência, as outras artes marciais que eu fiz, a minha deficiência, a minha dificuldade não era tanta. Mas no judô, eu já estava bem debilitado, a minha visão já estava bem reduzida. E ali eu consegui ver outras pessoas praticando sem visão alguma, e aquilo me fascinou. Hoje eu tenho aí 6 anos de judô, comecei
me apaixonei. O judô, ele teve um papel muito importante na minha vida. Por quê? Comecei a fazer o judô. Faixa branca, iniciante. A princípio, o que me motivou a ficar no judô era o Bolsa Atleta. Todo mundo chega e permanece com um objetivo. O meu objetivo, a princípio, era ganhar o Bolsa Atleta, ter um salário para treinar, para fazer aquilo que você gosta. Só que conforme foi passando o tempo e algumas lesões, eu comecei a ficar desanimado a respeito da Bolsa, sabendo que não era tão fácil chegar ao Bolsa Atleta. Mas assim, meu objetivo passou do Bolsa Atleta a passar de faixa. Comecei a treinar, meu objetivo maior não era derrubar o meu oponente no tatame, era me graduar. E assim foi. E certa feita, o meu professor, que ele para mim, ele até hoje foi o que mais me influenciou de todos os professores que eu tive de artes marciais, de educação física. Ele teve um papel, ele e uma outra pessoa, teve um papel muito importante na minha vida. Ele começou a me incentivar a estudar. Ele falava que mesmo com deficiência visual, mesmo sendo um atleta, a gente precisava ter um algo a mais. E ele começou a me incentivar. Esse meu professor e uma outra pessoa começaram a me incentivar a voltar a estudar. Eu já estava há alguns anos parado. Eu terminei o meu ensino médio em 2007, então estava bastante tempo parado, mais ou menos uns 5 anos. Então ele começou a me incentivar. E eu fiz o Enem, passei por uma instituição pública, mas infelizmente eu não fui estudar nessa instituição. Eu passei aqui no Rio de Janeiro para a UF, só que era longe, para mim não era viável, eu tinha que sair da minha casa para ir morar lá e para mim não ficaria legal. E eu comecei a fazer faculdade em Educação Física, licenciatura, mais próximo de casa. Eu treinava na Urca, perto do Pão de Açúcar, saía do treino e ia para a faculdade. E, bom, o que eu quero dizer? A arte marcial ela sempre teve presente. Ela tem um papel fisiológico, ela tem um papel de saúde, mas ela também tem um papel social. Ela tem um papel aonde que, conforme eu fui passando, com o tempo foi passando, eu fui me fechando de uma certa forma. Eu era mais social, eu saía mais, conversava mais com outras pessoas sem ser pelo computador, pelo celular. Então, o judô, o esporte, ele teve um papel de inclusão. Ele me resgatou, vamos dizer assim, ele me trouxe de volta para para me socializar com outras pessoas. Não que eu estava totalmente recluso, não que eu estava totalmente no meu mundo, mas o esporte ele teve um papel importante nisso. Ele me fez conhecer outros problemas, porque nós temos aquela situação de que a gente acha que o problema é nosso, que o nosso problema é maior do que qualquer outro, que o nosso problema ele está acima de qualquer outro, e não é assim. A partir do momento que eu conheci outros atletas, outras pessoas com outros tipos de deficiência, com outros tipos de problema, eu vi que o meu problema perto deles era pequeno, e isso me incentivou a permanecer, e isso me criou em mim uma vontade de ser professor de educação física. Que assim como esse professor, ele teve um papel importante na minha vida, que ele mudou minha vida de certa forma, eu quero poder mudar a vida de alguém. E como eu posso fazer isso? Bom, fui fazer a faculdade. Comecei na faculdade, sinceramente, eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que chegando na faculdade, eu já não conseguia mais ler, eu já não conseguia mais visualizar o quadro. Eu achei que eu não iria conseguir terminar ali nem o primeiro período. E eu terminei os 6 períodos de licenciatura, hoje sou formado em licenciatura, sou professor de educação física e estou caminhando, já estou no meu último período, como eu já falei em alguns outros vídeos, estou no meu último período de bacharel em educação física. Ou seja,
Eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não iria dar conta, vamos dizer assim. Mas eu consegui. E o esporte ele teve um papel importante nisso. Foi através do judô. Através do judô eu fui fazer educação física. Através do judô eu conheci novas pessoas, viajei para algumas competições. E isso foi, para mim, foi importantíssimo. Bom, essa é a mensagem que eu deixo. Espero que vocês gostem. É um pouco da minha vida, é um pouco daquilo que eu sou, é um pouco daquilo da minha experiência. E espero que através desse vídeo nós possamos levar mais instrução, mais conhecimento para outras pessoas e mudar a vida delas. Porque assim como esse professor de educação física e professor de judô mudou a minha vida, o esporte e outros professores podem mudar a vida de outras pessoas.